Em tempos como os nossos, nos quais o fervor espiritual se entrelaça com práticas devocionais que, por vezes, carecem de fundamentação bíblica, é imprescindível que retornemos às Escrituras a fim de discernirmos o que é de fato genuíno e o que é fruto de tradição popular. Permita-me iniciar este vídeo com uma pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos sinceros. O uso do óleo de unção para ungir casas e objetos é respaldado pela palavra de Deus ou se trata de um rito supersticioso que ganhou espaço em nosso meio? Hoje quero levá-los a uma reflexão profunda e bíblica sobre este tema. Vamos analisar o valor da experiência pessoal diante da sã doutrina, observando os limites que delimitam a linha tênue entre a fé legítima e o misticismo religioso. Não podemos negar que as Escrituras Sagradas fazem referência acerca do uso do óleo. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos declara: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará." Observe que o texto é claro ao afirmar que o óleo não é o agente da cura, mas um símbolo que acompanha a oração da fé. Em outras palavras, não há poder no óleo em si, mas o poder está na oração que se eleva aos céus, na certeza de que Deus ouve o clamor dos seus filhos. É importante salientar que a prática de ungir objetos e casas tem suas raízes nas influências judaicas e no seu desenvolvimento histórico dentro do cristianismo. Já no período do Segundo Templo, crenças sobre espíritos malignos e influências demoníacas eram comuns, e práticas de proteção espiritual começaram a ser adotadas, incluindo o uso de amuletos e rituais específicos. O pensamento de que demônios podiam se alojar em objetos ou ambientes também se entrelaçou com literatura apócrifa e a tradição oral. E após o fechamento do cânon, a tradição da Igreja começou a desenvolver respostas a esses temores espirituais, especialmente diante da convivência com culturas pagãs, onde a possessão e a influência demoníaca eram temidas. Logo, o uso do óleo para ungir objetos e casas começou a aparecer mais claramente a partir do século IV, quando o cristianismo já estava consolidado como a religião oficial do Império Romano. Essa prática, embora não institucionalizada pela Igreja oficial, ganhou força especialmente em meios populares e locais onde o sincretismo cultural religioso permanecia forte. Agora, na Idade Média, o uso de relíquias e a crença na consagração de objetos tornaram-se comuns, impulsionando assim o conceito de que o óleo poderia purificar ambientes e expulsar entidades malignas. Todavia, precisamos atentar para um perigo eminente: a prática de ungir objetos e casas e utensílios como se o óleo fosse uma espécie de amuleto sagrado. O perigo de cairmos no misticismo não reside na prática em si, mas na motivação e na compreensão distorcida que fazem do óleo quase uma entidade com poderes espirituais autônomos. Não foi assim que Tiago ensinou. A confiança do crente não pode repousar sobre um elemento físico, mas sobre o Deus que opera milagres por meio da fé genuína. Portanto, não façamos daquilo que é um símbolo um ídolo. Não façamos do que é um acessório um objeto de culto.
É indiscutível que a experiência pessoal pode ser significativa, mas jamais deve sobrepor-se à sã doutrina. Experiência sem base bíblica corre o risco de escorregar para o abismo da superstição. A fé genuína se manifesta na confiança em Cristo, não em rituais ou objetos. Ainda que tenhamos tido êxito a ungir uma casa ou um objeto, precisamos nos perguntar: o que gerou a vitória? O óleo ou a fé? Ao longo da história, alguns homens piedosos nos advertiram contra práticas que, mesmo bem intencionadas, poderiam obscurecer a centralidade da fé em Cristo. Agostinho, por exemplo, confronta aqueles que depositavam confiança em objetos como se fossem dotados de poderes místicos. Na verdade, o maior poder que temos está na oração sincera, na obediência ao Senhor e na plena convicção de que é o Espírito Santo quem protege as nossas casas e as nossas vidas. O óleo como um símbolo de consagração não é uma problemática quando usado com discernimento. O problema é se ele está tomando o lugar da fé e da obediência. O objetivo desta palavra, de forma alguma, é condenar o uso do óleo de unção, mas confrontar práticas que possam ofuscar a glória divina. Dando lugar às superstições, precisamos encontrar o equilíbrio. Use o óleo, se a sua fé assim conduzir. Mas faça isso em oração, sabendo que Deus é o agente da vitória. E jamais permita que o símbolo se torne um ídolo. O óleo não quebra maldições, nem espanta demônios. Quem o faz é o Senhor dos Exércitos. E lembre-se, nenhuma experiência pessoal tem poder de doutrina, pois a doutrina é fundamentada na palavra de Deus, e não em sentimentos individuais. A Bíblia não proíbe que se unja objetos e casas, mas também não instrui tal prática como um mandamento doutrinário. Logo, se alguém deseja ungir sua casa como uma expressão de fé, que o faça com entendimento, com oração e consagração, mas jamais faça disso um rito mágico. O alvo da nossa fé não é o óleo, não é o gesto, não é o ritual, mas é Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. A prática de ungir obreiros com óleo, por exemplo, também não possui uma fundamentação bíblica direta como uma ordenança, mas é um costume que surgiu ao longo do desenvolvimento das tradições cristãs. Na Bíblia, a unção com óleo está diretamente relacionada a 3 ofícios específicos no Antigo Testamento: reis, sacerdotes e, ocasionalmente, profetas, como Elias ungiu Eliseu por orientação divina. Essas unções praticadas no Antigo Testamento simbolizavam a capacitação e a consagração para o serviço ministerial, apontando para a escolha soberana de Deus e o derramar do Espírito sobre o ungido. No Novo Testamento, porém, não há uma instrução sequer clara para ungir obreiros com óleo. O foco da capacitação ministerial é o derramamento do Espírito, conforme em Atos 2, e também a imposição de mãos, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, e 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. De igual forma, essas práticas seriam realizadas como um símbolo de confirmação ao envio. A unção do Espírito é o que de fato autentica e habilita o ministério, e não o óleo em si. O problema, portanto, está em transformarmos um costume em uma doutrina normativa, impondo-o como uma ordenança divina. O evangelicalismo, especialmente pentecostal e o neopentecostal, adotou o costume de ungir obreiros como uma simbologia da consagração,
mas isso não deve ser confundido com uma exigência bíblica. O mesmo princípio se aplica ao uso do óleo para ungir casas e objetos. A prática, enquanto expressão de fé, não é nenhum problema, desde que não se atribua ao óleo um poder místico ou que se faça dele um ritual obrigatório e normativo. Concluímos esta mensagem com um chamado à reflexão. Onde está a sua fé? Está no óleo ou no Deus que unge? Está no rito ou na presença do Espírito Santo? Que o Senhor nos conduza a um caminho de equilíbrio espiritual, onde nossa confiança esteja plenamente nele e nossas práticas reflitam a verdade das Escrituras. Se você deseja ungir sua casa, tenha a liberdade do Espírito Santo, faça-o com fé, discernimento, sabendo que é Deus quem de fato guarda e protege e liberta. Deus abençoe a sua vida e fortaleça você, a sua fé, na rocha inabalável que é Cristo.